Olha só, você já ouviu falar em um spray para impotência sexual, disfunção erétil? Ainda não? Então fique ligado que esse é o assunto deste bloco aqui com o doutor Luiz Henrique Pereira, andrologista. Boa noite, bem-vindo, doutor. Tudo bem? Que novidade é essa? Foi você mesmo quem criou? Exatamente, Rubio. Eu criei esse produto, né, que até trouxe uma amostra aqui, já faz uns 3 anos, né? Ele surgiu da necessidade da gente tratar 45% até dos homens que têm disfunção erétil e ejaculação precoce e não contavam com tratamento eficaz. Até então a gente usava aqueles comprimidinhos azuis que tem por aí, né? Ou se não algumas injeções, ou seja, um tratamento ou muito agressivo ou com muito efeito colateral. Deixa eu só entender uma coisa, doutor. 45% dos homens têm disfunção erétil. Exatamente. Ou esse spray vai tratar 45% Na verdade, dos assim, homens? teve um estudo que saiu em 2011 da Sociedade Brasileira de Urologia. A média é 45% dos homens têm ou disfunção erétil ou ejaculação precoce. Lógico, em diversos graus. Mas a questão de metade da população masculina sofre do problema. A gente consegue tratar 90% deles com spray. Com o spray? Exatamente. Como é que ele funciona? De que forma ele atua? É a mesma coisa que o Viagra, que o comprimido via oral mesmo? Na verdade é bem superior. O que a gente fez? A gente pegou as substâncias conhecidas, por exemplo, o sildenafil, que é do Viagra, colocamos num veículo que absorve embaixo da língua. Ou seja, o comprimido, quando você toma, ele passa pelo trato gastrointestinal inteiro. Sim. Demora até 8 horas para funcionar. O spray, como ele absorve embaixo da língua, em questão de 5 a 10 minutos ele já está na corrente sanguínea. E a gente usa 10% da dose, ou seja, é uma dose baixinha, absorve melhor e o efeito é mais prolongado. Não passa pelos órgãos, pelo fígado, nada, então? Ele absorve direto debaixo da língua, igual a gente coloca sal embaixo da língua, por exemplo. Porque ele absorve muito rápido e já entra na corrente sanguínea e começa a fazer os efeitos. Alguns problemas até cardíacos, né, são tratados com medicamentos sublinguais. Exatamente. Né? Por que sublinguais? Justamente por causa disso. A gente tem uma veia que absorve e não precisa passar pelo trato gastrointestinal inteiro. Então a vantagem foi conhecer, estudar um veículo que fizesse com que a droga absorvesse embaixo da língua. Agora, tem alguma contraindicação? Qualquer homem que passe por esse probleminha aí pode usar? As contraindicações são bem pequenas, né? Paciente que teve um derrame ou um infarto recente, paciente que usa esse nitrato sublingual, que é essa medicação para o coração, e algumas doenças de retina raras. Por isso que precisa passar no médico antes para ser avaliado certinho para ver se pode. Mas a maioria dos pacientes pode usar sem problema nenhum. Fernando Vansur, boa noite. Bem-vindo ao Tudo Mais. Muito obrigado. Tudo bem? A tecnologia também é a favor dos homens, né? Cada vez mais. Com certeza. Mas eu queria fazer uma pergunta, porque quando você fala desse índice, esse alto índice, a gente também tem que levar em conta que o homem, tanto homem quanto mulheres, no envelhecimento da sua vida aqui na Terra, existe um declínio muito grande. Os homens, justamente, perdem um pouco da produção desse hormônio masculino, a testosterona, e, em contrapartida, o nosso hormônio também feminino, ele começa a ter uma absorção maior, ou seja, uma curva ao contrário. Esse percentual que você cita também está nessa faixa de homens mais velhos que tendem a perder justamente essa produção de testosterona? Eu falei aqui no caso de estatística da Sociedade Brasileira de Urologia. Então saiu um estudo, 2011, de 40% a 50% dos homens. Agora, as causas são diversas. Existe o fator de declínio da testosterona, existem alguns fatores, por exemplo, a pessoa que tem pressão alta, diabetes, ou toma alguns outros remédios, ou seja, o índice geral é de 40% a 50%. Agora, o tratamento também, ele tem que ser direcionado, mas para a ereção, o spray ele tem funcionado muito superior ao que a gente tem hoje. Mas lógico, temos que repor testosterona, temos que fazer todo o controle da andropausa para que seja um tratamento completo. Então o spray ele é mais direcionado para o fluxo de sangue no pênis. Agora, a testosterona a gente precisa daí repor de algumas outras maneiras e o estrogênio a gente tem que bloquear com algumas medicações, porque realmente ocorre a inversão. A testosterona diminui, o estrogênio aumenta e a gente tem que rebalancear isso daí. A gente faz isso com tratamento. E aqueles problemas colaterais que, em geral, acontecem com o homem quando faz o uso dos comprimidos, né? Desse sal, dor de cabeça e mal-estar também com azia. No caso, essa medicação sublingual não tem esse efeito, porque vai direto para o organismo. Isso, vou dar um exemplo até em números para facilitar. Um comprimido de Viagra tem 100 miligramas de droga. A gente tem no spray, por exemplo, 10 miligramas, ou seja,
muito pouquinho, ou seja, diminuímos os efeitos para menos de 5%. Um Viagra, por exemplo, 1/3 dos homens passa mal. O spray não, ele é questão de 5% dos homens, até menos, mas às vezes ocorre algum mal-estar. Mas como a dose é baixinha, isso é facilmente contornado no consultório. E o problema maior é começar a usar isso com muita idade, que a pessoa depois não lembra para que serve. Doutor, qualquer idade pode usar? Porque eu tenho muitos jovens que também estão usando, né, esses medicamentos, mesmo que não precisem. Em relação à disfunção erétil, quanto mais novo, mais a chance de ser uma disfunção erétil psicológica. Quanto mais idoso, mais a chance de ser orgânico. O spray, o tratamento médico, funciona nos dois casos. Então, eu tenho paciente de 18 e tenho paciente de 78, que é o meu paciente mais velho. Então, isso funciona. Lógico, a resposta é diferente, mas funciona nos dois casos. Em relação ao uso indiscriminado de remédios, isso também é complicado, porque a pessoa fica emocionalmente dependendo daquele comprimido. Sim. O que eu faço? Trago essa pessoa para o consultório, diminuo a dose, porque daí ele que tomava, por exemplo, 100 miligramas de uma droga, eu dou 10 miligramas e depois vou tirando gradualmente. Mas isso é bastante comum. Começa experimentando e depois fica psicologicamente dependente. Então, um casal que tem relações 3 vezes por semana, ele pode utilizar 3 vezes sem problema algum. Ou todos os dias, na verdade, assim, o que a gente preconiza no padrão inicial é um tratamento diário, independente da relação sexual. O que a gente foi observando o quê? Que ao longo do tempo, a potência e a qualidade vai melhorando. Diferente de um comprimido. Então é um tratamento. É um tratamento que vai melhorando. Depois de 6 meses, você vai lembrar como é que você estava, você vai ser uma pessoa bem mais revigorada. Agora, um comprimido, você toma meio, no começo para experimentar, depois começa a tomar 1, toma 2, porque o efeito já não é igual, a doença está progredindo, e não é um tratamento. Então a gente não aconselha o uso aí de eventuais comprimidos. Doutor, nós vamos ouvir aqui o depoimento de um casal e depois eu quero ver também o Marcelo Siqueira. Casal que se sinta bem, se chegar ao objetivo que querem, tá bom, é o suficiente. O que conta é ser feliz, né? Então, seja com comprimido, seja com spray, da forma que for, o objetivo é tornar a vida do casal agradável, em busca da felicidade e na realização mesmo o homem, né, se sentir mais viril, enfim. Com a ajuda que tiver, é importante ter o resultado final. Se for positivo, que bom. Marcelo Siqueira. Sabia, né? Muito. Não, eu sabia que você ia ver eu quero falar dos jovens, bem, né? Tem muito jovem com essa correria, com essa cobrança, né, em relação ao mercado de trabalho, filhos e tudo mais, que acaba ficando ansioso demais, né? Na hora H, né? Eu não condeno essa história do uso de Viagra, até porque, inclusive, eu já fiz muitas reportagens sobre isso e fiz reportagem no caso, um tempão atrás, não sei se você se recorda, chegou ao seu conhecimento de um homem que, por acidente, não teve mais ereção, ele não tinha dinheiro para comprar o Viagra, e aí ele conseguiu, por justiça, na Justiça Federal, não sei se você ficou sabendo dessa história. Uma prótese? Não, ele conseguiu dinheiro, tá, por verba federal para comprar o Viagra, para poder ter, até porque tudo isso não é só aquela questão da ereção, também tem a questão psicológica, tá, ele estava sofrendo de depressão e tudo mais. Então, eu não sou contra essa história desse uso indiscriminado e tudo mais. Agora, é claro que tudo tem que ter um acompanhamento médico e tudo mais. Agora, é engraçado, porque se você for analisar na prática, principalmente para essa garotada aí que toma mesmo a torta direita, né, que está sendo muito comum, está sendo, acho que, o comprimido mais vendido. Se não é o mais, é um dos mais. Foi durante vários anos o comprimido mais vendido, né? Assim, eu acho estranho, porque na balada dá pra ele disfarçar e tal. Vou ali tomar daqui uma hora vou encontrar com a gata e tal, mas se imagina o cara fazendo isso no meio da balada. Não, eu tô com problema de garganta, é mel com própolis. Sabe o que eu acho também? Vai dar, né? Esse consumo exacerbado da gurizada mais jovem, isso também com energéticos e principalmente misturando energético com álcool, que é muito perigoso. Às vezes eu fico olhando para trás, assim, de outras gerações, eu vejo hoje a gurizada um pouco perdida demais. Então, o que é enaltecido hoje numa balada? Pergunta para a menina, pergunta para o garoto, quantos beijos você já deu na noite? São 5, 10, 20? Quer dizer, a sensualidade está sendo muito banalizada também. E tem um medicamentozinho para aumentar esse ânimo. Então me preocupa muito
essa nova juventude, eu acho muito perdido, sem bandeira, sem ídolos. Né? Década de 60, 70, 80, nós tínhamos ídolos nesse país. O que me preocupa é que no país hoje se louva-se tanta malandragem, tanto desfalque, onde não se acontece absolutamente nada. Eu vejo que essa gurizada está perdida exatamente por isso. Estão se buscando, e não é apenas a droga, são drogas lícitas. É o álcool e uma série de outros aditivos que estão fazendo a juventude ficar muito dispersa. Isso não é caretice, não. O que eu vejo é que eles estão ficando muito caretas por falta de paixão no seu dia a dia. E só te acrescentando, eu tinha uma pergunta, esses medicamentos, tanto, não vou nem falar o nome aqui da marca, para evitar esse problema da falta de ereção, eles estão no mercado mais ou menos há quanto tempo, assim? Né? Olha, o primeiro comprimido, né, foi lançado há mais ou menos 15 anos atrás. Aí eu te pergunto, como já está sendo utilizado há 15 anos, né? Acho muito difícil agora a gente ver um problema. Vê se você concorda comigo. Eu acho que daqui uns 20, 30, 40, de repente, podem surgir problemas que vieram consequentes disso. Porque hoje se fala muito que tanto o Viagra, tanto outro que dura de 72 horas. Se fala hoje que não tem qualquer contraindicação, mas existe essa possibilidade daqui uns 30, 40 anos as pessoas... isso foi decorrente. Olha, pode acontecer isso? Existe a possibilidade, mas realmente tem bastante estudo clínico de 15 anos para cá que mostra que a droga é eficaz e ela não tem uma toxicidade. Agora, na medicina a gente tem que estar sempre acompanhando. Pode ser que alguma coisa surja, mas para você ter uma ideia, o sildenafil era usado antes mesmo do uso para ereção, para tratamento de uma obstrução, de um estreitamento da artéria pulmonar. Na verdade, na pulmonar. Então, se usava até em criança, porque abre muito a artéria. Então, assim, ele já era usado antigamente, mas depois se descobriu esse novo uso. Ou seja, é uma droga que é bastante eficaz e não tem muito... É nova, 15 anos. Mas é nova. Tem que ter cuidado. A preocupação tua é realmente... E eu volto atrás de novo, década de 60, a pílula anticoncepcional, o planeta Terra começou todo mundo ir para a cama. Né? Então, o problema maior não eram com os anticonceptivos. Né? Exatamente, alguns foram retirados do mercado por fazer uma agressão para a mulher. Mas o que apareceu foi exatamente uma monstruosidade de doenças sexualmente transmissíveis. E não se descobriu na época, ninguém falou nessa história, não existia até então a tal da contraindicação contra a pílula do dia seguinte. E aí, no caso, é a mesma coisa que acontece com o Viagra, né? Quem sabe daqui a uns 40 anos alguém vai descobrir. Você já viu que o assunto deixou todo mundo excitado, né? Deixa eu ouvir os estudantes, os recém-formados também. O que vocês acharam dessa novidade? Por favor. Bom. Até me surpreende dos jovens, né? Tá usando isso. Mas eu acho que aquela questão bem masculina de buscar sempre, de repente, seu melhor desempenho nesse sentido. Às vezes nem de fato necessita, né, doutor? Eu acho que vai poder explicar melhor isso, mas é muito mais por uma, de repente, vaidade masculina, ou existe esses jovens que realmente já têm problema desde... Olha, a maioria absoluta é para experimentar, por vaidade, e até uma certa competição entre os homens. Quem consegue mais, quem fica mais tempo. O problema é que começa experimentando, e daí depois, quando não usa, vê que a performance cai, aí ele fica dependendo daquilo. Aí precisa de uma psicóloga. Aí, para tirar isso daí, precisa de tratamento para tirar. Mas não seria também o fato de, vamos supor, de uma vez aconteceu de não acontecer que tu falasse, não teve uma química com a parceira, não aconteceu, que é a coisa mais normal do mundo. Comum, e aí, de repente, puxa, vou ter que tomar para dar certo. Não acontece muito isso, essa coisa do efeito psicológico também? Então, mas o problema é se a pessoa souber que ela está momentaneamente mais ansiosa e usar com certo critério com o médico, não tem problema. O problema é começar a usar e achar que sempre tem que usar. Sim. Então, olha, gente, o papo tá muito bom, viu? Tá todo mundo nessa adrenalina. Vamos ouvir um pouquinho de música aqui do DJ, depois a gente volta.